com Jesus, dá uma salva de palmas para ele, amém? Essa salva de palmas é em louvor. Essa salva de palmas é para dizer a ele o quanto nós amamos, o quanto ele é importante na nossa vida. Quando nós estamos aqui com um único objetivo, que é de adorar o Senhor, amém? Hoje nós sabemos que tem pouca gente, o pessoal está viajando. Eu não sei ir atrás, mas aqui na frente estava bem calor. A gente estava tentando mexer no ar-condicionado, eu não sei se está chegando, está quente aí. Vou pedir, tem um controle aqui, ó, se alguém puder. Por favor. Eu vi que eu tentei ligar, mas não estava ligando. Esses aqui tem, mas esse do lado não. Amém? Amados, feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor faça presente nesse lugar. E que o Senhor tenha a liberdade, Pai, de agir no nosso meio. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, porque essa obra é tua, Pai. Senhor, de nós não temos nada, mas o Senhor é aquele que ministra na nossa vida. E eu creio que o Senhor estará ministrando nas nossas vidas nessa manhã. Pai, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que sejamos, Senhor, terra fértil, para que a tua palavra possa gerar fruto em nós, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo... Não, João 2. Vamos para João 2. Começar do começo, né? Aqui no capítulo 2 do Evangelho de João, fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Todos conhecem que foi quando ele transforma a água em vinho. Amém? Ali diz, a partir do versículo 1, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo, e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Acredito que todos conhecem essa passagem. E muitas vezes a gente já conversando, algumas pessoas, elas às vezes não entendem o propósito desse primeiro milagre, né? Eu já vi alguns questionamentos, a gente entende alguma coisa, quando Jesus fez uma cura, libertou um endemoniado, curou um cego, curou um leproso, um coxo, mas nesse milagre, às vezes parece que porque era o primeiro, parece que não tinha tanta importância, mas nós sabemos que tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Tudo que ele fazia apontava para o profético, né? E nós vamos estar vendo um pouco disso. A gente vê que, primeiramente, ele, quando se acaba esse vinho, a mãe dele diz, façam tudo o que ele vos disser. Né? Aí começa uma questão, a gente vai estar tirando uma coisa, aí fala de obediência. Fala sobre obediência, amém? Então, muitas vezes, quando nós estamos lidando com aquilo que é do Senhor, com aquilo que Jesus veio trazer para nós, nós devemos ter obediência. O que é que o Senhor nos manda fazer? O que é quando a gente
lê o Evangelho, quando a gente lê a Bíblia, quando nós vemos, estudamos para saber qual é a vontade de Deus, nós vamos descobrindo cada vez mais o que é que Ele nos pede. Amém? Então, para que esse milagre, para que isso acontecesse, foi necessário que houvesse obediência. Vamos ver, então, o que é que Jesus manda no Evangelho. Depois, quando a gente vai estudando, o que é que Ele pede para que nós façamos? Vamos começar lá em João 14. João 14, versículo 17 em diante, irmão. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixará órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então começa, uma das exigências, uma das coisas que o Senhor nos pede é guardar os mandamentos. Simples, né? Primeiro nós temos que crer em Jesus, a palavra diz, quem crê em mim será salvo. Mas os mandamentos, quando Jesus fala, aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Amém? Agora vamos voltar ali de novo. Uma das coisas que, como nós falamos, foi necessária obediência para que Jesus realizasse aquele milagre. Mas outro detalhe ali é que Jesus não dependeu de ninguém. Para ele fazer aquela obra ali, não foi necessária a intervenção de ninguém. Ele só teve os discípulos os servos que o obedeceram. Mas ele é suficiente. Ele não precisou de nada. Assim como na nossa vida também. Quando a gente diz que Jesus transformou a água em vinho, vamos puxar lá para o profético. Quando ele colocou que acabou aquela água, ele pediu para os discípulos colocarem água onde? Numas talhas. Aquelas talhas eram grandes, ali ele deu uma medida de não sei quantos sestretos, ou metretos que fala, aquilo era uma média mais ou menos de 70, 80 litros. Era um lugar onde os judeus, quando eles entravam na casa, na festa, eles iam e se lavavam ali. Usavam aquela água, aquilo, para se purificar. Lavava a mão, os pés e usava aquilo para entrar. Então aquilo era uma maneira deles estarem se lavando, se purificando. Então, porque a gente fica imaginando, por que será que Jesus colocou logo ali, naquelas talhas? Ele podia ter usado os jarros, ele podia ter usado os mesmos vasilhames que eles estavam usando para guardar o vinho, mas ele pediu para colocar justamente ali. E foi ali que ele colocou a água, e a água foi transformada em vinho. E o que ele queria dizer? Que até aquele momento, até Jesus chegar na terra, o homem se purificava pelo exterior. E a partir daquele momento, quando Jesus chegou, ele ia nos transformar por inteiro, ele ia nos transformar o nosso interior. Porque foi quando ele transformou aquela água em vinho e que as pessoas puderam beber. Aquilo significava, aquilo apontava para o sacrifício dele na cruz. Porque agora não era mais o exterior que importava, agora era o interior. Era o que as pessoas iam trazer. O vinho representa a alegria. O vinho representava, no caso, o sangue de Jesus. Então foi quando ele começa os milagres, a vida dele, o ministério dele, dizendo, olha, até agora vocês se limparam por fora, agora vai ser por dentro. Agora o que nós vamos fazer é eterno. O que eu trouxe para vocês é algo diferente. E o que ele trouxe seria a nova aliança. Tanto que nós vamos lá e ele fala, o mestre Sala fala, ó, todo mundo deixa o bom vinho, coloca o bom vinho primeiro, mas vocês colocaram, né, o bom vinho no final. Porque o que Jesus nos trouxe, essa segunda aliança, é o melhor.
Foi feita de maneira onde tudo aquilo que nós conhecíamos de lei, onde tudo aquilo que foi estabelecido foi anulado e começou um novo tempo. Amém? Então, quando a gente vê esse primeiro milagre de Jesus, a gente entende que tudo que ele fazia tinha um propósito, apontava um sinal profético. Então, se a gente vê, ele não dependeu de ninguém. E se a gente está falando de salvação, foi o que ele trouxe, vamos ver aqui em João 15, 16. Amém? A palavra de Deus. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Amém? Amados, isso quer dizer que não foi por obra nossa, não foi por vontade nossa, não foi por nenhum ato ou bondade que nós um dia tivemos a chance da salvação, que você foi chamado, que você foi estar aqui, porque diz aqui que ele que nos escolheu. Foi ele que primeiro olhou para nós e falou, eu escolho você, 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 você. Nós estamos aqui por isso. Não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha que tremendo isso. Não precisou nenhuma atitude nossa. Não precisou nenhuma ação. O Senhor mesmo nos amou. Lá em João 3,16 também diz, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça. Ele mesmo fez essa ação. Ele mesmo veio e nos buscou, mesmo quando nós não éramos merecedores. Vamos ver em Efésios capítulo 2, versículo 8. Amém? Aí diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém? Mais uma vez, amados, nós estamos vendo o quê? Que não existe parte nossa, não existe ação nossa nesse momento para se obter salvação. Tudo foi feito, tudo foi consumado, tudo foi realizado na cruz do Calvário. Nós temos que simplesmente, como a gente estava vendo, guardar os mandamentos. Tudo que o Senhor fez não dependeu da minha atitude nem da sua. Tudo foi feito por amor dele. Ele nos amou primeiro. Amém? Não foi porque um dia eu fui bom, porque um dia eu fiz um ato, ou porque um dia eu quis. Não, ele nos amou primeiro. Nós somos beneficiados pela graça de Jesus, que é o favor imerecido. Toda vez que você estiver louvando a Deus, lembre-se disso. Que tudo que ele fez por você, por mim, por você, foi sem nós merecermos. Um dia ele nos olhou. Cada um aqui pode olhar para trás e ver, sei lá, o passado, da onde veio, o que já fez, o que cometeu. Você sabe que quase toda religião que existe, ela depende de ações, ela depende de atos, né? De sacrifícios, de promessas, de cumprimento de promessas, para que eles ganhem um galardão, a vida eterna. Esse dia eu estava vendo no Alcorão mesmo, eles têm é como se fosse um sistema de pontuação. Eu estava vendo uma mulher, uma repórter falando que a mulher queria saber se ela não usasse o véu, cobrisse o rosto, tudo como seria, se ela perderia lá, se ela ia para o inferno. E aí a pessoa lá que tinha um cargo no Alcorão, ele disse que ia depender como se fosse da pontuação dela. Porque cada vez que ela não usasse ou não fizesse aquilo, ela teria como um ponto negativo. Mas as boas obras que ela fizesse, talvez pudesse compensar. Então, que ninguém ia saber, porque no final ia compensar o que ela fez de bom, o que ela fez de mal. Então, eles levam uma vida sem graça. Sem graça, que a gente quer dizer, sem a graça de Jesus.
né? Eles precisam fazer algo, eles precisam fazer ter boas ações para compensar as más. Aí eu estava vendo também no budismo, eles têm um negócio que são 8 leis, onde eles têm que ter uma postura de bom pensamento, desejos puros, eles têm que caminhar, são uma série de regras que eles têm que procurar atingir aquilo, ser perfeito naquilo, para que eles possam ganhar a salvação. E quanta gente às vezes vê isso e ignora o que Jesus fez na cruz por nós. Quando a gente vê, Jesus fez tudo, tudo. Por isso que ele diz sempre, né? Por isso que ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Porque ele já morreu na cruz, ele pagou pelo meu pecado e eu. Aí ele pede que nós o amemos. E aqui, como nós lemos, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E vamos ver quais são os mandamentos que Jesus nos deu. Vamos aqui mesmo em João 14. Vamos ver o quanto é simples ser cristão. João 14, 21. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Vamos ao 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Vamos agora em João 15. Continua aí. Vamos ali no 15. Veio os mandamentos. João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Amém? E vamos lá no 17, mais uma vez. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Fica alguma dúvida de qual é o mandamento de Jesus? Fica alguma dúvida do que é que ele espera que nós façamos? Quando não tem atitude, não tem obra, não tem a força do braço, não tem a força da nossa, como posso dizer, não é a força do seu braço que vai conquistar algo para você, mas simplesmente a graça de Jesus. Amém? E ele deixa um mandamento. Na realidade, ele resume em 2, né? Amar o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí eu fico olhando, esses dias a gente estava conversando e meditando. Deus, o Senhor Jesus deixou a gente só esses 2 mandamentos e nós temos que amar realmente Deus acima de todas as coisas. E nós procuramos fazer isso do melhor, né? Do melhor que a gente pode fazer. Mas quando chega na parte de amar o próximo, e não é só a questão de amar o próximo, ele complica mais no finalzinho. Amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aí a gente fala, como será que está a nossa vida de cristão? Como será que está a nossa vida nesse momento em que a gente tem que obedecer os mandamentos de Jesus? Ele fala, aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Se guardares os meus mandamentos, serei meus amigos. Você guardar o meu mandamento, eu e o Pai viremos e faremos morada em você. E ele diz, e o meu mandamento é este, que amais uns aos outros. Aí nós vemos lá,
Vamos ver em 1 Coríntios 13. Todo mundo conhece essa passagem, não? E ela diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou com um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E aí nós vamos continuando, e ele vai falando, né? O amor, à noite, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Amém? Ele vai falando do amor, da importância que o amor tem, e ele diz que hoje nós podemos até falar em língua, você pode profetizar, você pode ter ciência, mas quando chegar o que é perfeito, ou seja, quando chegar aquilo que na plenitude que vai ser Jesus, a perfeição, quando nós um dia seremos transformados, só o amor vai permanecer. Porque a ciência não vai valer mais nada, as profecias já não serão mais de valor, o falar em línguas não terá valor, o que nós vamos levar é o amor. E a própria palavra diz, Deus é amor. Então, às vezes a gente fica a meditar como está a nossa vida nesse sentido. Não sei se você já parou para pensar nisso. E a palavra de Deus, ela diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Nós devemos amar aqueles que nos fazem o mal ou nos perseguem. Porque ela diz amar quem você conhece, tua família. Aqueles é fácil, o difícil é amar aquele que nos persegue. Aí nós falamos, nós somos cristãos, nós somos sal da terra, a luz do mundo. Mas será que nós estamos conseguindo fazer isso? Demonstrar essa diferença? Será que onde você chega, as pessoas podem ver o amor de Deus exalando em mim e você? Onde nós não devemos carregar mágoa, nós não devemos carregar julgamento. Aqui, se a gente for ler tanta coisa... Cadê o ar-condicionado? Vira a página aqui. Ainda, no 3, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Então, o que Deus colocou no meu coração para estar trazendo hoje é porque tem me incomodado bastante também, é isso. Como nós temos nos portado referente a esse mandamento de Jesus, que é o que ele resumiu em tudo. No nosso convívio, no nosso trabalho, com a nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério. Será que nós temos agido com um amor verdadeiro? A palavra que a Roberta trouxe de oferta aqui falava, Jesus estava ali de olho. Né? A viúva vinha, todo mundo estava trazendo, a viúva veio trazendo a oferta, Jesus estava ali só observando. E ele viu o coração dela. Ele não importou com a quantidade, ele viu o coração dela. E assim ele olha para nós, para mim e para você, a cada dia, em cada situação que nós nos deparamos, onde muitas vezes o nosso amor é provado. A sua postura, mediante situações, é colocada à prova. E não é uma questão de, eu sinto ou eu não sinto, como a gente falou aquele dia do perdão. É uma postura que tem que ser uma atitude, é uma decisão, onde você pode começar, a partir de hoje, nós podemos começar a praticar isso, Senhor, enche meu coração com amor pelo próximo, porque foi assim que ele fez,
Quando ele foi crucificado na cruz, ele nos amava sem que nós merecêssemos. Ele nos amou e ele foi para a cruz sem abrir a boca, enquanto as pessoas atiravam pedra nele, enquanto as pessoas cuspiam nele, enquanto as pessoas o xingavam, o maltratavam. Ele nos amava. E ele quer que nós sejamos cada vez mais parecidos com ele. E muitas vezes a gente, por tão pequenas coisas, a gente já se irrita, já se ira, ou é uma inveja, ou é um ciúmes, ou uma briga, ou uma intolerância, um julgamento. E onde está Cristo nesse momento? Às vezes parece fácil, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas faz uma reflexão para ver se é. Mas nós, eu e você, como cristão, nós devemos sim manifestar esse amor em nós. É só dessa forma que nós vamos chegar ao avivamento, ao verdadeiro avivamento, para que aí, quando nós começamos a demonstrar esse amor, a graça de Deus, ela vai começar a abundar na nossa vida e ela vai começar a fazer toda a diferença. É muito fácil eu chegar aqui e profetizar bênção sobre a tua vida, que Deus vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Porque às vezes, muitas vezes é isso que a gente quer ouvir. Mas eu te falo uma coisa, se a gente começar a viver esse verdadeiro amor na nossa vida, não vai precisar ninguém declarando bênção na sua vida, porque a glória do Senhor vai começar a se manifestar. E quando ela começar a se manifestar na sua vida, vai acontecer o que está escrito na palavra, as bênçãos vão te alcançar. Amém? Mas para isso nós precisamos viver esse amor. Nós precisamos viver isso que está aqui na palavra. Ninguém disse que ia ser fácil. O Senhor não disse que ia ser fácil. Ele sabia que ia ser difícil, pois no momento ele chegou, Pai, afasta de mim esse cálice. Enquanto ele era massacrado, torturado pelos nossos pecados, ele não pecou. E o mais difícil não é que ele não abriu sua boca, ele não podia pecar no coração dele, na mente. Ele permaneceu firme, sem... Sabe, aquele homem que estava batendo, aquele outro que estava colocando a cruz em todo momento, ele falava, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. E muitas vezes a gente se encontra em situações onde a gente perde a paciência rapidinho. Onde a gente se ira, se revolta. Ah, já não falo mais com ele. Ah, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Ah, eu não vou mais lá. Não... Onde está o amor de Deus na nossa vida? Mas isso é uma prática. Isso é uma prática. Amém? Nós devemos buscar isso. A gente deve nos policiar. Nós devemos cada vez mais estar orando, pedindo isso ao Senhor. Porque isso vai fazer a diferença. Aí quando você tiver, tenho certeza, quando você estiver passando na rua, ou na sua família, ou no trabalho, vão dizer, ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Porque eles vão ver a diferença em você. A graça do Senhor vai ser manifestada na tua vida. E é isso que nós precisamos. O mundo lá fora precisa. Você vê que tudo gira em volta do amor. Porque se nós estamos aqui, nós estamos porque nós amamos ao nosso Deus. Se nós trouxemos uma oferta, foi porque nós queremos que a obra seja sustentada. E a obra vai ser sustentada para quê? Para levar salvação a quem não tem. Então, é o amor ao próximo. Quando se envia um missionário, quando o missionário larga, abre mão de tudo, da família, do trabalho, do emprego, ele vai por amor às almas. Na minha família eu tenho um testemunho da minha irmã, a minha irmã mais velha, e ela, de casa, ela era mais vaidosa, ela era que tinha mais, não sei, mais vaidosa, mais, que a gente nunca achava que ia tomar uma atitude que ela tomou. Aí ela se formou, ela fez um curso de química, trabalhava, tinha um bom emprego. Aí um dia ela chegou em casa e falou, pai, eu vou largar tudo e eu vou ser missionária. E meu pai, mas como assim? Não, eu fui, ela escutou uma palavra, e não era uma missionária, ela foi ser missionária no meio dos índios. Então ela abriu mão de tudo para fazer um seminário de quase 5 anos, se preparando entre seminário teológico, seminário de sobrevivência na selva e um seminário de linguística, que eles tinham que aprender linguística para se comunicar com os índios. E ela passou
a vida inteira, mais quase 30 anos, fazendo isso. Isso tem que ser chamado, isso tem que ter amor. Para você ir lá, levar onde você corre um risco de vida, onde abriu mão do conforto, abriu mão do emprego, da casa. Minha sobrinha mais velha nasceu numa aldeia. Você via ela, a gente tem foto dela brincando com os índiozinhos correndo. Porque abriu mão de tudo. E por quê? Porque ela queria ser missionária? Não, porque tem um chamado de amor àquelas vidas. É isso que faz a diferença para nós, como cristãos. Muitas vezes nós estamos aqui, como foi falado, uma oferta, um evangelismo, o louvor, tudo que nós fazemos tem que ser por amor à obra de Deus. Parece uma coisa simples. Eu às vezes meditava, falava assim, nós temos que amar. Mas um dia que eu comecei a ver tantas vezes que Jesus fala, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda o meu mandamento, aquele que guardar o meu mandamento. E o meu mandamento é este. Porque é isso que nós vamos levar conosco, é esse amor. Nós estamos aqui, nós estamos passando por um momento e nós devemos ser igual a Ele. Amém? Tudo que Ele fez foi por amor a mim e a você. E Ele quer que nós tenhamos um pouco desse amor. É difícil? É difícil. Quem nunca, né? Que a pessoa, sei lá, bate no teu carro. Esses dias mesmo, eu estava indo para o trabalho, o senhorzinho veio, pum, estava numa subidinha, vem, tá, bateu no para-choque do meu carro, nem falei isso para você. Bateu no para-choque do Rondinha ali e rachou. Aí desceu um senhorzinho todo idoso, né, como a Nalva não quis falar, né, velhinho mesmo, sabe? O idoso é um velhinho. Desceu um velhinho, uma bermudinha, uma camisinha, um óculos assim. Aí eu falei, né, senhor, que bom dia, né, que beleza, mas... Aí ele veio, eu falei, né, o senhor não viu? Tal? Ele falou, aí ele veio e começou a passar a mão, falou, não aconteceu nada. Eu falei, não, aconteceu sim. Não aconteceu nada. Não, aconteceu sim. Eu falei, tá, não, mas foi uma batidinha de leve. Não foi de leve que o senhor bateu no meu carro, me deu um tranco. Não foi de leve. Ele, não, mas não fez nada. Eu falei, senhor, eu não quero cobrar, nem vou criar casa por causa disso. Mas não me fala que não aconteceu nada, porque aconteceu. Está rachado aqui. Naquele momento você fica se segurando, né? Para ter a postura. Ele, não aconteceu nada, não fui eu, já estava. Aí você, amém, né? Fala assim, eu não vou querer criar casa. O senhor tem um bom dia, eu não quero. Eu vi, ele tinha um carro simples, não que eu esteja sobrando, mas ele estava com um carro. E aí como que vai criar uma situação, às vezes nem seguro, não tem dinheiro, vai querer cobrar um rachado? Mas rachou. A verdade foi que achou, né? Não é, entendeu? Aí o que estava começando a me incomodar é ele falar que não tinha sido nada, né? Aí eu falei, não deixa. Por quê? E nesse momento a gente... E se fosse algo maior? E se fosse algo... Né? Será que às vezes a nossa atitude é a mesma? A gente vê tanta confusão. Eu costumo falar, eu contava para elas, na célula, que às vezes uma pessoa vinha... que eu vinha no carro e a pessoa te dá uma fechada. Aí a pessoa me deu uma fechada bem grande, eu quase bati o carro, subi no canteiro. Aí acelerei, abri o vidro, que eu ia reclamar um pouquinho, vamos dizer assim. Né? Aí a pessoa abaixou o vidro, oh, desculpa, Deus abençoe, me perdoe. Eu só fiz, tá bom, né? Vamos ficar quietinho, né? Por quê? É a nossa postura mediante situações. O que é que você tem feito? O que é que eu tenho feito? Como nós temos nos portado? Com aqueles que nos rodeiam, aqueles que a gente gosta, é fácil ser bom. O ruim é aqueles que te perseguem. O duro é difícil com aquele que a gente não tem afinidade, ou o natural seria um revide, ou uma vingança, ou qualquer coisa assim. Isso seria o natural, mas eu e você não somos desse mundo, amém? Nós somos resgatados, o Senhor nos lavou e nos comprou por um preço, então nós temos sim que fazer a diferença. As pessoas têm que olhar e ver, há algo diferente nesse homem, nessa mulher. É o amor de Deus que resplandece através da nossa face.
Amém? E que nós possamos, cada dia mais, buscar esse amor. Vamos ler em Romanos 13. Romanos 13, 10. Olha o que ele diz. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que ele quer dizer? Se a gente for ler, ele fala sobre a lei, os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás, né? Não roubarás. Lógico, se você ama uma pessoa, você não vai fazer nada disso com ela. Ou seja, o amor engloba tudo. O amor não precisa te fazer você ficar observando pequenas coisas aqui, ali, ali, acolá. O amor, ele engloba tudo. Porque o amor vai mudar você por inteiro. Vai mudar a mim por inteiro. Não é, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, eu não vou fazer. Não, o amor não permite que você faça nada. Então, o amor, o cumprimento é o cumprimento da lei. E o 9... é que ele explica, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então a gente cai naquela situação. Amar o próximo vai fazer de você um verdadeiro seguidor de Jesus. Quando às vezes nós falamos, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero andar nos passos de Jesus, ame o teu próximo. Eu quero ser igual a Jesus, ame o teu próximo. Eu quero fazer o que Jesus fez, ame o teu próximo. Que você vai conseguir, você vai alcançar. Amém? Por quê? O amor, ele vai transformar vidas. Quantas vezes você já ouviu falar que às vezes um simples sorriso ou um simples abraço transforma o dia de uma pessoa? Isso é apenas um gesto. Isso é apenas um gesto. Imagino que você pode fazer em todo dia. O pastor Orlando esses dias estava falando aqui que ele mudou uma postura na hora que chegava no trabalho de sair e dar um dia abençoado para todo mundo. Né? Que Deus abençoe aqui, ali. E ele falou, como isso transformou? E aí o dia que ele não fazia, as pessoas, o senhor não vai abençoar meu dia. É um simples gesto do quê? Que às vezes leva um carinho, um amor. Você já chegou perto de uma pessoa carrancuda, alguma coisa que você tem que cumprimentar ou no guichê, e aquela pessoa está com aquela maior cara fechada, e você já fica até com medo de chegar ali na frente, mas se você chega, dá um sorriso, nem que for aquele amarelinho, mas se você dá um sorriso bonito, você quebra as pernas dele. Você já fez isso? Já experimentou? Faz esse teste. Quando você estiver diante de uma pessoa bem carrancuda, bem mal-humorada e tudo, e você chega e dá um sorriso e cumprimenta, né? No caso, se você precisar, geralmente em departamento público é assim, né? Então, você chega, você dá um sorriso, aquilo quebra. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor, ele fala mais alto, o amor, ele vai mais longe. O amor não tem barreiras. Quando você demonstra o verdadeiro amor, ali nós vemos que o amor não é fingido. Mais uma vez nós falamos Jesus olhando. O amor não é fingido. Nós temos que ser verdadeiro. E nós temos que buscar isso em Deus. Nós temos que buscar cada vez mais. Muitas vezes eu vejo, quantas vezes nós... a gente vê por aí tanta gente buscando campanha disso, campanha daquilo. E geralmente é só... um negócio introspectivo, é sempre de lá para cá. Enquanto que nós, cristãos, nós temos que ser daqui para fora, daqui para fora, daqui para fora. É do teu coração para o próximo, é do teu coração para o próximo. Porque as coisas de Deus são assim. As coisas de Deus são invertidas, são de cabeça para baixo. Por isso que quando diz é melhor dar do que receber. Porque quando você está fazendo a obra de Deus, Deus está trabalhando para você. Quando você está fazendo o bem, Deus está olhando, está contemplando a tua vida e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, como diz a palavra. Ele vai atender o teu clamor. Mas
Muitas vezes é difícil. Como a gente fala isso, na teoria é fácil, na prática é mais difícil. Mas se você tem Jesus no coração, não pode ser difícil. Você pode clamar a Ele, para Ele te dar cada dia mais desse amor, mais de ser mais centrado nas decisões. Quando a gente vai falar lá sobre os frutos do Espírito, não fala de mansidão, de longanimidade, tantas outras coisas que Ele te leva. Isso é o fruto do Espírito, é o amor em você é que vai fazer você conseguir atingir aquilo. A mansidão, longanimidade, ser tardio em graça, benevolente. Será que nós temos realmente visto isso? A gente vê, mas como foi falado, só entre, muitas vezes, os irmãos. Só, muitas vezes, entre a família. Então, eu acredito que Deus quer que nós façamos um pouco mais, porque é tempo. Ele está às portas, amém? Ele está às portas e Ele quer que nós façamos um pouco mais. O Senhor é aquele que faz as coisas de uma maneira que a gente não espera. Da mesma forma que foi feito ali nessa transformação da água. Da água em vinho. O Senhor, tanto na minha vida, na sua vida, Ele trabalha de uma maneira diferente, de uma maneira sobrenatural. Esse dia a gente estava ministrando sobre aquela passagem de 1 Coríntios, lá 27, onde Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque Deus trabalha dessa forma. Ele sempre fez assim. Se você olha na história, é sempre quando as coisas parecem que não faz sentido, Deus vai lá e age. Deus vai lá, a pessoa acha que é de um jeito, Deus vai lá e age de outra forma. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer, Ele sabe que na força, como foi falado, na força do nosso braço, nós não podemos nada, nós temos que dar a honra e glória a Ele, amém? Vamos ver em Juízes, vamos ler lá em Juízes 7. Juízes 7. Eu acho que é a partir do versículo 2. Todo mundo conhece Gideão, a história de Gideão. Deus foi lá, escolheu ele. Quando ele era um rapaz, um moço, ele disse, mas eu sou da menor tribo e da minha casa eu sou o menor. A minha família é a mais pobre da minha tribo. E Deus vai e fala, não, mas vai nessa força, varão valoroso, que eu te escolhi. Deus já conhecia Gideão, já pelo seu caráter, pelo coração, não é pela circunstância que ele estava vivendo. E Deus fala assim para ele, quando ele chega, e Deus fala, você vai livrar os israelitas da mão dos medianitas. E ele vai com o exército, e Deus fala assim, ó, muito é o povo que está contigo para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Amém? Lembra que no começo que eu estava falando, ali quando Jesus fez, ele não dependeu de ninguém, a nossa salvação, ele não dependeu de ninguém. E hoje, quando ele age na nossa vida, muitas vezes ele quer mostrar que a nossa força não vale nada. Tudo vem dele. Então, nessa passagem me chamou a atenção porque ele diz, muito é o povo, para que Israel não se glorie contra mim. Quantas vezes o Senhor permite que nós entramos em situação assim, mais difíceis? Mas é que quando ele agir na minha e na sua vida, a gente dê honra e glória a ele, amém? Porque é ele que faz, não é nós. E aqui ele já sabia, para que Israel não se vanglorie diante de mim. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer uma coisa. Ali eles tinham um exército grande. E o Senhor falou, ó, aqueles que são covardes, aqueles que são medrosos, que virem as costas e voltem. E uma grande multidão daquele exército virou quando chamou os covardes, os medrosos. Aí o Senhor ainda fala, vai lá quando eles beberem água, vai diferenciar aqueles que beberem com a mão, aqueles que estiverem olhando, aqueles que estiverem alerta. Então aí separou e só sobrou 300. E com os 300, eles ganharam aquela guerra.
Era possível? Não, era impossível. Mas Deus quis fazer daquele jeito para que pudessem ver que Ele é Deus. Então, muitas vezes na sua vida, na minha vida, as coisas vão acontecendo de uma maneira onde você fala, Senhor, já não existe mais saída. Senhor, já não existe mais salvação. Senhor, já não existe mais aí o que possa ser feito. Mas é nessa hora que Ele diz, agora eu entro com a providência. Agora eu vou fazer para que você veja na tua vida que sou eu que estou agindo. Não é a tua mão, não é o homem, não é nada, mas o Senhor está falando, é Ele que age na tua vida, amém? Se você está enfrentando uma situação nesse sentido, amado, que você pensa que a tua mão já não tem mais jeito, que o teu braço você não consegue, o Senhor diz nessa manhã, é Ele que vai agir, mesmo contra todas as circunstâncias, contra tudo aquilo que você acha que não tem mais saída, Ele age. 300 homens, era impossível vencer um exército que parecia um formigueiro. Mas Ele fez. Nós temos também Abraão. Se a gente for ver Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, que ele ia ter uma descendência abençoada, e ele ia ter um filho. E a descendência dele ia ser como as estrelas. E Abraão foi conhecido como para nós como o pai da fé. E Abraão foi, e ele creu na promessa. Só que em alguns momentos ele vacilou. Se a gente pode dizer assim. Teve alguns momentos que ele deu ouvido às circunstâncias naturais. Foi quando Sara chegou para ele e falou, olha, a gente já está aí na cidade, assim, assim, assado, e Deus falou que a gente vai dar um jeito, né, que Deus ia dar um filho, mas de repente não é da maneira que a gente está pensando, de repente a gente tem que dar uma forcinha aí, e tem Agar aí, a concubina, a mulher, a serva, você pode entrar ela, ter um filho. E ele foi e fez isso. E todos sabemos a consequência da falta de fé de Abraão. Nasceu Ismael, que hoje é toda a linhagem dos árabes, do povo palestino, que até hoje está em guerra com os judeus. E aí, quando foram passando os anos, mas acho que 24 anos depois, ou 16 anos, eu não me lembro bem, aí quando veio de novo a palavra do Senhor dizendo que ele ia ter o filho. Mas aí Abraão com quase 100 anos, a mulher dele com 10 anos a menos. Era impossível, irmãos, era impossível. E aí Deus falou, agora eu vou entrar. Quando você achou que você podia, você colocou tua mão, você fez errado. Agora que você está achando que não tem mais jeito, eu dou jeito. Quando ele achou, quando o homem pensou, não tem mais solução, Deus falou, agora você vai ver a minha mão agindo. Agora você vai ver o que eu posso fazer. Aí é o sobrenatural, o quê? Para que o homem não se vanglorie. Para que o homem não reconheça. E o Senhor faz assim, irmão, comigo e com você. Várias vezes ele deixa você numa situação para você saber que é só ele na sua vida. Só ele na sua vida. Hoje se usa muito uma expressãozinha que as pessoas falam, só Jesus na causa, só Jesus na causa. Mas vai chegar a hora que de verdade que é só Jesus na causa. Não vão ser situações grandes. Mas ele mostra que em todo tempo ele está ao nosso lado. Em todo tempo, ele tem estado com os braços estendidos, mas ele quer que eu e você reconheça a grandeza dele. Ele quer que nós saibamos o quanto ele é o Deus Todo-Poderoso. Se você vê ali, quando Deus se apresenta a Abraão como El Shaddai, diz que é uma das primeiras vezes que Deus apresenta na Bíblia com esse nome de El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. É quando ele diz para Abraão, agora você vai ver o que eu posso, se eu não sou o Deus do céu e da terra. Aquele que muda genética, muda até o que for, para fazer acontecer as minhas promessas. Amém? E é dessa forma que ele age, é dessa forma que ele muitas vezes nos prova. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando começa naquela situação, a gente vê na primeira transformação, lá no primeiro milagre, na transformação, ali
Se você vê a história, quando havia um casamento, aqueles casamentos duravam de 3 a 7 dias. Esses casamentos, eles eram longos. E as pessoas convidavam, as pessoas vinham de longe. Jesus e a mãe, os discípulos, tinham andado, parece que quase 90 quilômetros para chegar naquele local. E eles estavam ali e celebrando aquele casamento, e chegou o momento de vergonha. Muito provável, eu não sei se eles eram muito amigos, ou se eles eram parentes de Jesus, de Maria, porque Maria que vai levar esse recado para Jesus. Então ela devia ter um pouco de intimidade com as pessoas da casa, ou conhecer, por quê? Porque aquilo era uma vergonha. Se você chegar no meio da festa daquilo, se acabasse o vinho, é a mesma coisa que você fazer um buffet, um casamento hoje aqui, e você chama todo mundo, você faz aquele buffet, aí o pessoal começa a entrar na fila, chega uma hora você fala, ó, daqui para trás pode voltar que acabou. É uma vergonha, é uma situação embaraçosa, é uma situação de constrangimento. E a mãe de Jesus chega e fala, ó, acabou o vinho. E aí Jesus vem e ele opera um milagre. E ele fez em abundância. E ele fez melhor. E é assim que ele quer fazer na nossa vida. A partir do momento, irmãos, quando a gente recebe uma notícia dessa, quando a gente recebe algo que diz, olha, bem-vindo aí, uma situação é vergonhosa, é embaraçosa, é algo que vai te colocar em constrangimento. Mas Jesus ali era convidado. E você tem que ter o Senhor convidado na sua vida, nessa situação, na situação que você vive, na tua casa, no teu trabalho, porque Ele sim dá jeito. Ele dá jeito onde não tem jeito. E Ele mostrou, e o que Ele fez foi bem melhor do que o primeiro. A palavra ali diz que quando o mestre provou, o mestre lá, o provador, disse, esse, né, como diz, todo mundo coloca o bom primeiro, mas você coloca por último. Porque o que Jesus faz não tem paralelo, irmão. O que Ele fez por nós não tem igual. Ele nos deu a vida eterna. E tudo que Ele for fazer na minha e na sua vida vai ser no tempo certo e da maneira correta também. Amém? Porque quando Ele faz, Ele já faz perfeito. Ele não faz as coisas pela metade, Ele não chega atrasado. Ele não faz as coisas pela metade. Quando Ele fez ali, Ele passou a mensagem. Ele deu a mensagem, como nós vimos, que já apontava para o profético, que Ele ia fazer uma salvação para a humanidade, onde ninguém mais precisaria limpar só o seu exterior, agora era o interior. É assim Ele faz na nossa vida. Ele age na sua vida e Ele te ensina como viver na presença dEle. Ele te ensina como entender as coisas do céu. Porque nós não estamos aqui só vivendo para essas coisas da terra. Nós temos que entender também aquilo que é do alto. Porque a palavra diz, meditemos naquilo que é do alto. Então, a circunstância que nós passamos na nossa vida, irmãos, é para a gente entender aquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida no mundo espiritual. Porque tudo que nós fazemos aqui, você sabe, é reflexo do mundo espiritual. O teu amor, que nós falamos aqui essa manhã, o meu e o seu amor, se a gente começar a realmente demonstrar dessa maneira, eu afirmo com toda certeza que você vai ver a diferença na tua vida em breve. Quando a gente fala na Bíblia, a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Começa a agir, começa a praticar o amor na sua vida, onde você estiver, você vai ver a mão de Deus te acompanhando em todos os lugares. Em cada passo seu, você vai ver a diferença. Creia, porque é aquilo que Ele fala na palavra, é aquilo que Ele deixa ali. Ele diz, é o meu mandamento. É o meu mandamento. Veja quantas vezes Ele fala, esse é o meu mandamento. Obviamente que tem muito mais coisa, nós precisamos estar estudando tantas coisas que nós vamos passando por transformação, mas comece hoje pelo amor que você vai ver, se você crescer em graça, você crescer em entendimento, você receber dons, você receber cada vez mais discernimento e entendimento do mundo espiritual. Por quê? Porque você está abrindo o teu coração para fazer aquilo que Jesus quer. E é dessa forma que Ele trabalha. Irmãos, quando Deus age na nossa vida, é sempre com um propósito. Ele não nos deixa simplesmente viver de uma maneira que a gente aconteça as coisas por acaso. Creia nisso. Creia que Ele tem o controle da sua vida e cada detalhe, desde a hora que você levanta até a hora que você se deita, é dele o controle. Você é dele. Ele comprou você por um preço alto.
Ele não ia comprar nada por um preço alto para simplesmente depois deixar assim ao léu. Ele cuida da tua vida. Ele cuida do teu caminhar, Ele cuida do teu dia. Mas você tem que entender que o teu coração tem que estar posto nele e somente nele. Porque se nós começarmos a fazer isso, irmão, nós vamos mover os céus. E é dessa forma que nós vamos receber um avivamento. É dessa forma que nós vamos receber, viver esse último tempo para alcançar essas vidas. O louvor pode vir. Nós vamos fazer essa diferença. Nós temos buscado, os apóstolos têm buscado, têm orado para um avivamento que venha da parte do Senhor. Mas para isso é necessário que a gente mude. A igreja verdadeira, não importa a religião onde esteja, a igreja verdadeira, não importa a denominação, a igreja como um povo, a partir do momento que ela entender qual é o chamado, o propósito, nós vamos começar a viver um avivamento como nós nunca vimos. Então que nessa manhã, que você, que possa estar passando situações, como foi aquela família, aquele matrimônio, aquele casamento, que por um momento podia estar fadado a dar errado. Aquela festa que seria um momento de alegria, uma festa que seria um momento memorável para aquele casal, para aquela família, podia ter se transformado num momento de vergonha. Aquilo que podia ter sido o início da vida deles, uma coisa assim que eles poderiam levar para a vida deles por um pouco, aquilo poderia ter sido um fracasso. Mas Jesus estava lá. E eles reconheceram. E eles obedeceram o que Jesus mandou. Então, nessa manhã, vamos obedecer aquilo que o Senhor tem falado. Aquilo que Ele tem nos mandado. E você vai ver a nossa vida ser transformada de uma maneira sobrenatural. Amém? Que o Senhor possa abençoar o teu dia. Vamos estar orando, principalmente por aqueles hoje. Nós temos muitos irmãos que estão viajando, muitos que estão fora por causa do feriado, mas que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. Que o Senhor tenha misericórdia nessa nação, porque esses dias o que nós vemos de morte, de acidente, de homicídios e tantas outras coisas, tantas crianças que são geradas aí fruto e que muitas vezes são deixadas ao léu, ao vento e vão ter uma vida difícil, mas vamos estar orando para que o Senhor tenha misericórdia, amém? Que o Senhor tenha misericórdia e guarde, né, a igreja, guarde o seu povo nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Só quem for amar diferente, dá uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Aquele que for ter um amor de uma forma diferente, uma forma que faça a diferença na sua vida, que faça a diferença na vida do que está ao seu lado. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor dê uma semana de vitória. Aleluia. Aleluia. Vamos ver, alguém tem anúncios? Eu não sei se... Eu sei que domingo que vem, amados, é o culto de missões. Tem um anúncio? Domingo que vem